Oi gente, tudo bem? Aqui é a Adriana do Tarô com os Gatos e hoje a gente vai falar sobre o mito, a lenda, Plutão, Hades. Então, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu quero ver se eu faço um vídeo bem rápido, eu tenho outras coisas para fazer. Mas é o seguinte, eu decidi falar hoje sobre o mito de Plutão, esse simbolismo de Plutão, por praticamente três motivos. Dia 13 agora, Plutão, que está em Aquário, que é a grande vedete, tá, desses anos que virão, desses 20 anos aí que virão, ele vai sair da retrogradação. Ele entrou direto em Aquário em 2024, mas em maio desse ano ele retrogradou e agora ele vai entrar direto definitivo, o que é extremamente importante, porque lembra que eu falei para vocês que esse ano todo mundo ia sentir um desconforto muito grande, apesar de Plutão em Aquário lidar mais com os processos de uma consciência coletiva, ainda assim não deixa de trabalhar transformações. O que acontece fora é também um processo do que acontece dentro. Então, se a gente começa a olhar mais, expandir mais a consciência para o coletivo, é sinal de que a gente está menos egoísta, né? De que a gente começa a tratar o eu e o outro de maneira mais equilibrada. O segundo motivo, tá? Nós estamos aí num portal 10 e 10, né? Eu não sou muito de portal, eu gosto mais do portal do Leão, o portal 8. Mas não deixa de ser interessante também, mais uma vez, fazendo uma dobradinha com a Cabala, né? A árvore da Cabala, que eu trabalho, essa árvore mais hermética, né? Do mesmo jeito que a gente está saindo de uma retrogradação e lidando com o número 9, nesse ano de 2025, nós estamos no ano de 2026 indo para o número 1, tá? Então, que faz todo sentido também desse portal 10 e agora realmente assim na beira do final do ano, tá? E o outro motivo é que eu estou formando, junto com pelo menos assim, mais 5, 6 pessoas, é o máximo que eu posso ter, é um grupo de estudo, tá? Para a gente falar sobre os símbolos e os signos, e de como que esse aspecto, né, pode favorecer a nossa integração espiritual, mental, material e em relação à natureza, né? Tudo que nos rodeia, tá? Então, nada mais interessante do que começar, né? Dar uma amostra de como é que, do que a gente vai falar nesses estudos, né? Que é justamente o que eu vou trazer hoje, né? São pequenas receitas, né, através dos estudos da mitologia, né, da filosofia, da espiritualidade. Cada um pode trazer a sua contribuição, porque cada um conhece de alguma coisa e por aí vai. Mas é isso. Então vamos falar de Plutão. Eu, como sempre, com a minha colinha aqui. Eu já coloquei aqui no computador porque me facilitou, não estava querendo escrever. Plutão, deus dos mortos e dos falsos juramentos. A gente vai entender por quê. Ou seja, é o senhor do submundo, tá? E eu queria começar com essa frase. Eu utilizei, só para ter uma ideia, tá? Esse é um dos livros que eu tenho vários livros, esse é um dos que eu tinha até esquecido. Mitologia Viva, Aprendendo com os Deuses a Arte de Viver e Amar. Então aqui tem um monte de contos mitológicos para ajudar a gente a fazer essa integração, né? Esse caminho linear, tá? E o outro é esse aqui que você já conhece, que eu já mostrei para quem me segue, já viu meus vídeos, tá? Mitologia
e filosofia, né? E são bem facinhos, bem tranquilos, né? E é o que o que eu quero trabalhar com as pessoas. Então eu começo com uma frase da Reia, né? A mãe dos 6 primeiros deuses do Olimpo, né? E ela é um momento em que a luta entre Zeus e Cronos está acontecendo, né? Aquela libertação, porque ele tinha engolido os filhos dele, todos os filhos dele, e Gaia ajuda Zeus a se esconder, né? E aí tem uma rebelião, tem tudo a ver com Plutão e Aquário. Então ela fala o seguinte para ele, eu achei muito interessante: do caos ao cosmos, da desordem à ordem, da guerra à paz, da discórdia à harmonia. Esse é o destino do mundo. É vital para todos nós compreendermos isso. Essas coisas não aparecem à toa, assim, porque eu nem lembrava mais do que tinha nesse livro, a não ser os contos mitológicos, mas né, detalhes eu não tinha. E como sempre eu estava pensando em fazer outra coisa e me veio isso, tá? Que como eu falo, eles vêm e sopram no meu ouvido, eu gosto, porque quando a gente faz a parte da gente, né, isso tudo eu venho estudando há muito tempo atrás, facilita para eles, né, trazerem as mensagens para vocês, para mim, para todos nós. Então é isso. E assim nasce, né? Assim nascem os deuses e com eles o conflito original, tá? Esse primeiro momento, né? Que seria a destronação de Cronos, né? E também esse momento na mitologia é o momento em que todas as leis da ordem cósmica, ou seja, nasce também todas as leis da ordem cósmica que todos os seres nós estamos submetidos. Mais uma vez entendendo, assim como Joseph Campbell fala, né, como o Jung também fala um pouco sobre isso, mas Joseph Campbell fala muito mais que os mitos eles são a linguagem da alma, tá? Eu já falei aqui também, tem um vídeo meu lá no Instagram, se não me engano, falando sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu, por que Jesus falava sobre parábolas. Hoje em dia a neurociência explica o porquê, histórias infantis, parábolas, contos, mitologia, fazem todo sentido. Ou seja, aquilo que os antepassados já sabiam, né? E tudo isso muito velado nessas histórias, muito, né? Esse sentido todo hermético, era justamente para que a gente aos poucos começasse a fazer esse trabalho de tomada de consciência de quem nós somos, que tem tudo a ver com esse mito, com essa história de Plutão. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Eu faço esse convite mais uma vez, é um pequeno grupo, eu só posso ter aqui 6 pessoas, eu já tenho 3 pessoas, tá? É uma vez no mês, não paga nada, só traz o lanchinho, tá? É tipo um happy hour e a gente trazer essas pérolas da filosofia, da mitologia, da espiritualidade, para ajudar, inclusive, a gente passar por esse momento com mais clareza, com mais consciência, tá? E entender os símbolos e os signos, né? Se desenvolvendo na nossa vida, né? Ou seja, aprender a cocriar. É isso que a gente, essa nova entrada agora, né? Esse processo de Plutão em Aquário vem pedir. A gente fazer parte dessa cocriação, é o que Jesus falou, vós sois deuses, né? Então, vamos lá. Bem, Plutão, então, ele sai do movimento retrógrado agora, dia 13, e entra definitivo até 2044, um período aí de 20 anos, tá? E é um ciclo importantíssimo, porque Plutão em Aquário, ele traz transformações profundas na sociedade e no modo, ou seja, no modo de pensar do status quo vigente, tá? E também ele traz inovações tecnológicas para lá de imagináveis. Outro dia eu estava vendo, gente, uma moto que já voa. Tem uma moto que voa. Ou seja, para quem viu os Jacksons, né? Para quem viu lá Guerra nas Estrelas, a gente está chegando, tá bom no pé lá.
Mas o que é importante em Plutão em Aquário a gente entender? Não adianta, que eu já falei que não adianta ter tecnologia avançada e a gente continuar com tecnologia para poucos. Então, por isso que o processo de Plutão em Aquário, ele é muito mais, e principalmente com os outros astros geracionais também mudando, isso é inédito, todos os astros geracionais praticamente juntos, formando conjunções aí importantíssimas para o decorrer desses pelo menos de 2, 3 anos e 5 anos, e Plutão 20 anos, vai trazer também essa mudança, tá? Que tem a ver com o que esse mito traz, que é você encarar os seus processos sombrios, morrer para renascer, né? Porque Plutão, ele é aquele que regenera, é aquele que morre e regenera, é aquele que sabe fazer transformação, é o grande alquimista, né? Então a gente está vendo já muitos processos acontecerem, inclusive, para quem também mais uma vez viu meus vídeos, eu falando lá desde o começo do ano, sobre 2025, julho e junho, que seriam transformadores, tudo isso que a gente está vendo, ou seja, tudo faz sentido. E como eu sempre digo, eu não sou astróloga, mas eu estudo um pouco de astrologia, porque tem tudo a ver para complementar com aquilo que eu já estudei, que eu entendo, e até porque os astros também são símbolos, né? São símbolos que acontecem no céu, e se acontece no céu, acontecem dentro da gente, por isso que o estudo do mapa astrológico é extremamente importante, né? Então, ou seja, a última vez, eu também tenho um vídeo falando sobre os movimentos de Plutão em Aquário durante vários períodos da história. Escutem lá, é muito interessante, tá? Ou seja, a última vez que Plutão esteve em Aquário, aconteceram a Revolução Francesa e a Revolução Americana, né? E que puseram em prática, pelo menos assim, se você for analisar o que era naquela época, realmente a gente deu pulo, não gosto de falar pulo, mas a gente deu movimentos importantes em relação a direitos humanos, por exemplo, né? Ou seja, a prática de princípios da igualdade, liberdade, direito natural e soberania nacional, né? Então, o mundo não é perfeito, as pessoas que fizeram parte de tudo isso não eram perfeitas. Nós somos a humanidade do passado em forma de presente, por isso que a gente continua aqui, né? Então, a espiritualidade, ela sempre nos dá a oportunidade de voltar e fazer melhor aquilo que a gente já aprendeu. Alguns não conseguem, e são essas pessoas que não vão conseguir mais estar aqui, né? Porque agora o planeta vai passar por uma regeneração muito mais importante, que é a entrega do canudo, né? E mais uma vez tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui. Eu tô correndo um pouquinho porque eu quero que esse vídeo não fique longo. Ou seja, é interessante nesse momento também a gente ver que essas duas nações, tanto a França quanto os Estados Unidos, elas estão fazendo o retorno de Plutão delas, nesse nível coletivo, né? E a gente está vendo muitas situações de mudanças e de riots, né? Como a gente posso falar aqui, de movimentos não muito harmoniosos, né? Acontecendo nos dois países, principalmente nos Estados Unidos, tá uma coisa meio louca, mas não vou entrar aqui que não é o caso. Mas, ou seja, Aquário, que significa Plutão em Aquário, né? E Plutão tem a ver com o julgamento, ele vem julgar, ele é o ceifador, tá? Ele é o juiz, vamos dizer assim, desculpa, não, é Saturno que é o ceifador, desculpa. Mas Plutão, ele vem fazer um julgamento, sim, daquilo que daqueles votos que você fez para dar seguimento à sua vida, né? Que eu vou falar aqui mais adiante, porque senão eu começo a falar e confundo as coisas aqui.
Vou seguir aqui o roteiro. Então, ele faz um, ele não é o ceifador é Saturno, mas ele sim, ele faz um julgamento também. Saturno também tem esse viés de juiz, tá? E, ou seja, a última, ou seja, esse foi um ciclo de mais ou menos 200 e poucos anos, tá? Da revolução, das duas revoluções para cá, tá? E como eu falei, é um nível coletivo. Por isso que quando você tem a Revolução Americana e a Revolução Francesa, você tem algo que você tem princípios que estruturas que vêm modificar todo um pensamento do status quo vigente, que foi o que aconteceu na época, né? A monarquia, ou seja, os Estados Unidos justamente chamando para si a soberania de um país, de poder. Eu faço comércio com quem eu quero, né? E parece que esqueceram. Parece que esqueceram disso, né? Eu não vou dizer os Estados Unidos como os americanos, mas assim, aqueles que tomam o poder, né? Não, assim, parece que esqueceram disso. É impressionante. E assim, gente, espiritualmente eu vou até falar, é como se aquelas pessoas que estavam lá naquele momento e não fizeram parte justamente de querer a liberdade, de querer a igualdade, agora eles vêm com o processo kármico para poder passar por aquilo que eles não quiseram dar, tá? Então deve estar cheio de monarquista lá, né? E cheio de gente da Revolução Francesa que não estava muito afim também de sair do trono, né? É mais ou menos isso. Tá vendo? As coisas são simbólicas aqui o negócio é bom. Vem fazer o curso. Não é curso, vem fazer o estudo, um estudo que você vai adorar. Então vamos lá. Ou seja, Plutão em Aquário ele tem um aspecto geracional. Então por isso veremos muitos acontecimentos sacudirem essas duas nações e já estão começando. Mas espera 2026, espera 2026, 2026, 2027 vai ser o babado, tá? Então vamos lá, Cronos ele gerou com Reia 6 filhos, né? Entre esses 6 filhos, os 3 mais poderosos, né? Ou seja, Zeus, Poseidon e Plutão, que é conhecido como Hades, tá? Então eu vou usar aqui os 2 nomes, vocês já sabem. Hades é na mitologia grega e Plutão na mitologia romana, porque os romanos tomaram os deuses gregos, mas por conta de todo o processo também de vaidade, eles mudaram os nomes e, de uma certa maneira, as religiões em geral, elas tomam um pouco das outras religiões, porque isso é muito natural, né, gente? Por isso que eu digo, a gente tem que ter um respeito, tudo é uma continuidade, é uma mudança, mas tudo tem um início. E esse início, da onde se plantou, tem que ter um certo respeito. Então a gente vai ver a Igreja Católica fazer a mesma coisa com as religiões pagãs e por aí vai, tá? Então, ou seja, cada um deles recebeu um reino, né? Então Zeus ficou com o Olimpo, o rei do Olimpo, porque foi ele que tomou a frente, né, da rebelião toda contra Cronos, ele que praticamente derrotou Cronos, né? E Poseidon ficou com os mares. Eu sempre digo aqui, Poseidon ele é o sacudidor do mundo, né? Tem muita coisa agora também. Netuno em Áries, né? Não é fácil também. É outro geracional grandão que está aí dentro desses importantes, assim como Urano em Mercúrio, que faz todo sentido agora com Plutão em Aquário, mas ali adiante eu vou falar, tá? Então, Hades fica com o submundo. Inclusive na mitologia, ele não ficou muito satisfeito, não, ele não gostou, porque cá pra nós, ficar nos infernos do submundo, ficar lá dentro da caverna, deve ser uma coisa muito boa, né? Mas são os processos que são as obrigações, né? E isso aí, essa exploração
do nascer dos deuses também é uma coisa que a gente pode ver depois, mas vamos ficar aqui no Hades, tá? Hades, então, ficou com o submundo, tá? O que podemos chamar de inferno, né? Na época não se chamava inferno, mas hoje, né, nós falaríamos para os judeus, cristãos, né, em algumas outras religiões seria um inferno. Para nós espíritas não existe inferno, existe um umbral, não deixa de ser a mesma coisa, né? Um tipo de inferno. Então o inferno vem do latim, olha que interessante, né? O inferno vem do latim in spherum, tá? Que significa o mundo inferior ou subterrâneo da esfera que representava o cosmos, né? Ou seja, aquele lugar onde esses deuses habitavam, tá? Então, a palavra inferno vem dessa palavrinha latina in spherum, na esfera, naquele lugar, né? É interessante, né? Como as coisas vão se modificando, é justamente isso, né? Uma religião vai pegando algo de outro e vai assim, palavras vão se renovando, algumas coisas se mantêm, outras se vão, é assim mesmo, né? Então vamos lá, o seu reino é a morada dos mortos e sua figura é sombria e temível, tá? Em alguns processos mitológicos, ele não parece tão temível, né? Em alguns processos, algumas histórias ele não parece tão temível. É o que eu falo de Poseidon, por exemplo, né? A Poseidon sempre aparece como aquele que vem sacudir, vem te tirar do conforto, né? E eu vejo muito Hades, o Zeus é o bondoso, o Zeus é aquele que multiplica, é aquele que dá vida, né? E eu vejo, entender que são aspectos que existem em nós, tá? E no processo também do cumprimento nosso, do cumprimento nosso espiritual, material e psicológico. Aí você vai refletir onde você precisa mais. Mas o que eu entendo, por exemplo, Hades é aquele que são as sombras que você tem que encarar, são os monstros que você tem que encarar, é o lixo que você tem que encarar, mas ao mesmo tempo você tem um grande tesouro, porque como ele é dono do submundo, aonde você acha os diamantes e as terras rasas, né? Raras, desculpa, as terras raras, no submundo, né? Lá embaixo. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo, ou seja, por trás, escondido em todo esse processo sombrio que nós temos, existe um tesouro. E eu vou te dizer que é muito interessante, porque eu tive um sonho de um processo que eu tinha que melhorar, e foi justamente naquele período de eclipses. Aquele período entre eclipses, gente, eu tive cada sonho, que assim, dava para escrever um livro de tão interessante. E um deles foi justamente a questão do tesouro no submundo, no subsolo. Se der tempo, eu conto para vocês um pouquinho dele. Tá vendo? Venham fazer o curso, venham fazer o estudo. Por que eu sei? Eu consegui interpretar o meu sonho, porque estudo isso tudo. Tá vendo? E é muito bom. Para mim, assim, foi... Nossa, foi maravilhoso. Então, vamos lá. Hades era uma designação geral das forças ocultas que presidiam a morte e a regeneração, ou que presidem a morte e a regeneração. É chamado de mentempsicose, é uma palavrinha difícil. Isso a gente estuda, quando eu fui estudar psicanálise, a gente destrincha sobre isso, mas já estou falando do Plutão, do mito Plutão, então vida que segue, tá? Mas é isso, por exemplo, vou dar um exemplo disso, a somatização das doenças, entendeu? Soma, mente e matéria, né? A gente também fala disso, do ser septenário, tá? A gente fala disso também no estudo. Se fosse vocês, eu não perdia.
Então vamos lá. Aqui. Mas ele também é conhecido por ser o benfeitor dos tesouros ocultos. Mais uma vez, aquilo que eu falei, né? Que os diamantes e os cristais, né? Os cristais e os metais preciosos não se formam no lugar de uma árvore, mas no subsolo, no submundo, né? Ele tinha uma ferramenta mágica, tá? Que era um capacete na pele de cão. Eu achei muito interessante. Eu não consegui, como eu tinha outras coisas para fazer, eu não consegui trabalhar essa questão simbólica dele, buscar um pouco desse capacete de pele. Mas eles dizem aqui que ele podia tornar-se invisível, envolvendo-se em uma nuvem impenetrável. Foi um presente dos Ciclopes, né? Que deram para ele. Bem, essas questões que envolvem esse processo de transformação, regeneração, morte, esse processo alquímico, eles são velados, né? Eles estão, por isso que a gente fala que eles são herméticos, né? Porque o processo de autoconhecimento, o processo eu sei porque eu sou número 7 na numerologia e na cabala, e o número 7 lida muito com isso. Isso é um processo muito longo de estudo e às vezes de reencarnações, quer dizer, com certeza também de várias reencarnações, né? Então, o capacete de pele de cão, o cão, o que é? O cão é o amigo, né? Então, com certeza você estar sendo ajudado, né? O que são os nossos amigos espirituais? O que são os nossos mentores, né? São aqueles anjos da guarda. O que é um cão? O cão tem muito a ver com isso de nos guardar, de nos cuidar, né? Ou seja, o capacete tem a ver com uma proteção, né? Então, ou seja, com certeza é uma maneira que ele se coloca também justamente de fazer a partir do momento que essas coisas estão veladas, elas não estão veladas à toa, porque elas precisam de um guia, né, de uma ajuda desses amigos, né? É mais ou menos isso que eu entendo. Como eu falei, eu não fui buscar isso sobre o capacete e nunca ouvi falar nada sobre isso, tá? Nem nos livros que eu estava aqui eu vi um desenvolver sobre esse simbolismo, né? Esse significado. Vamos lá. Hades, né? O Plutão eu não sei se vocês lembram desse mito. Esse é outro mito que tem, tá? Que faz parte da história dele. Ele rapta Perséfone, que é a filha de Deméter, a deusa da colheita, da terra e de seus ciclos. E tudo na mitologia se liga. Tudo na mitologia são causas e consequências que têm assim ligação, né? Para que o mito faça sentido espiritual, psicológico, tá? E o que acontece? Ele se namora de Deméter, tá? Deméter desculpa, Perséfone, ele se namora de Perséfone. E ele a rapta, tá? Ele arma uma armadilha lá. Eu não vou entrar em cada símbolo, porque senão eu falei vai ficar muito demorado. Ele coloca um narciso, uma flor, né? Ela fica, que é muito simbólico também, e ela se embriaga com o cheiro, com o perfume, e quando ela vai colher essa flor, ele pega ela, leva ela para o submundo e faz faz um jogo não muito correto com ela, que ela come uma romã e depois que ela come a semente daquela romã, ela fica presa no submundo, tá? E a Perséfone, olha que interessante, ela vem representar, assim como a mãe dela, tá? Os ciclos da vida, tá? Então, o que acontece? Como nós estamos falando do Senhor da regeneração, da morte e da regeneração,
é importante que no momento em que ele leva a Perséfone, que representa esses ciclos, né? Ou seja, ele também representa esse fluir desses ciclos. E o que acontece? A Deméter então vai furiosa, no decorrer do mito lá, tem toda uma história, e ela consegue então fazer um negócio. Ela pede, se não me engano, Zeus intervém, né? Ela consegue fazer um negócio então com ele, porque a Perséfone também se apaixonou por ele. Ela consegue fazer então um negócio com Plutão de que Perséfone ia passar um terço da vida na Terra com ele e os outros 2 terços com a mãe. E daí nasce o mito do verão, inverno, né? A primavera, outono. É bem interessante, ou seja, todos esses processos de morte e decadência, regeneração e ascensão, né? Ou seja, enquanto ela tá, quando ela vem quando ela vem para, como é que fala? Quando ela vem para a Terra e se afasta dele, né? É a primavera, tá? Porque a mãe fica contente, então tudo fica florido, tudo é festa, tudo. E quando ela vai para o submundo, volta para ele, é quando vem o inverno, né? Ou seja, o inverno, o que é? O acolhimento mais, você se fecha mais, é muito frio, né? Então, quando ela e no mundo, como é que fala? No mundo de Hades, quando ela vem para a Terra, é a regeneração, porque a primavera tem a ver com isso, né? E a ascensão, e quando ela volta, né, é a morte, né? A morte e como é que fala? A decadência, né? Todos nos sentidos simbólicos. Então, tudo representa os ciclos de vida, né? Como eu falei, os processos que dão esse linear para espírito, mente, corpo, matéria, né? E a natureza que nos cerca, tá? Então você vê que tudo faz sentido, tá? Então aqui, o nome Hades vem do grego Adis, que aqui eles colocam A-D-I-S, que significa o não visto, que é interdito, ou seja, aquilo que está interditado aos olhos humanos, e simboliza a morte e o processo de passagem de uma vida para outra, ou seja, a regeneração, mais uma vez, ou seja, né? Os processos alquímicos que eles não são vistos a olho nu, porque eles são questões muito internas, né? E o processo espiritual, ele, por exemplo, quando você, as pessoas às vezes falam, por que eu não lembro de todo o meu processo de vidas passadas? Porque não tem como a gente lembrar dos processos de vida passada se a gente tem um trauma muito grande, a gente não aguentaria. Você já imaginou se você descobre que seu pai foi um pedófilo seu numa vida passada? Você descobrir que a sua mãe matou você? Você descobrir que o seu filho foi quem você matou em outras vidas passadas, e por isso porque ele foi um grande inimigo seu. Então, esses processos eles são de Hades, né? Eles estão fechados lá na gente. Então, ele também, como eu falei, ele é conhecido como o Senhor dos Julgamentos Mentirosos, né? Então, ele é aquele que vem bater na porta, né? Tipo aquela figura da morte, né? No sentido de brincadeira. Ele é aquele que vem cobrar, você prometeu, e aí o que você fez da sua vida? Por isso que eu já falei que ano que vem, né? Esse ano nós estamos sendo cobrados por Plutão, por isso que meio que Plutão fez essa entrada, ele fez essa retrogradação e agora tá voltando, né? Porque ano que vem, né? Ou seja, ele tá fazendo todo esse cobrança nossa, mas entenda, a cobrança não tem nada a ver com as questões religiosas, mas
A partir do momento que você está sentindo um conforto, um desconforto emocional, e todos nós estamos, não adianta mentir. Quem não sentiu vai sentir, ou já sentiu. Tem aqueles que não vão ver nada, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Mas é essa cobrança no sentido positivo, porque a gente não pode ficar... quem não aprende a lidar com a dor, quem não aprende a lidar com os conflitos, é um zumbi, né? Ah, não quero se ver, não quero, porque assim eu não tenho que dar, não tenho responsabilidade. Só que agora não adianta mais, tá? Por isso que os desconfortos estão aí esse ano, cada um sente de um jeito, claro, né? E justamente para que ano que vem a gente vai ter um tete-a-tete com essas energias que vão fazer essa pergunta. E daí? O que você fez com a sua vida agora, né? Daqui em diante, como é que vai ser? Você está pronto para vivenciar um futuro de uma terra mais fraterna, menos dividida, mais compreensiva, mais igualitária, né? Essa questão toda. Então vamos lá, essa aqui é uma história, eu falei, também vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu já vi 2, 3 versões, no mito às vezes acontece isso, então eu vou dar a versão que eu achei mais, que fica, né, fica mais coesa, tá? As almas eram recebidas e julgadas de acordo com seus feitos, ou seja, haviam vários níveis de purificação, tá? Ou elas eram enviadas aos campos elíseos, por exemplo. Então, às vezes, eu vi isso até num desenho animado que eu achei muito bom, sobre uma história da mitologia grega. E aquelas pessoas que tinham merecimento, né, quando morriam, tinham feito algum feito maravilhoso, tipo assim, Ulisses, vamos dizer, esses heróis, né, da mitologia grega, eles então eram levados a viver nos Campos Elíseos, que era um paraíso eterno, tá? Ou eles podiam, isso que eu achei interessante, ou eles podiam ter suas vidas ou eles podiam ter apenas suas vidas regeneradas, tá? Que seria, ele podia dar um salvo-conduto da pessoa voltar, tá? Da pessoa voltar a viver, tá? Ou então recebiam uma condenação de retornarem, isso é muito interessante, de retornarem ao caos primordial. E esse caos primordial, o que era? Era a dissolução eterna da alma. Isso, inclusive, aparece no desenho. As pessoas eram levadas, julgadas e eram jogadas. Era como se fosse um fogo eterno, né? E a alma delas era destruída. Então, elas não existiam mais, tá? E eu vou explicar como eu entendi essa dissolução, essa volta ao caos primordial, tá? O começo de tudo. Eu vou explicar aqui o que eu entendi. Eu achei bem interessante. Bem, na tradição mítica helênica, como eu falei, porque você tem vários segmentos, às vezes contando o mito, tá? Na tradição mítica helênica, que é a que eu gosto, a mais tradicional, eles não viam o inferno, né, como um lugar de sofrimentos, mas de purificação e preparação para uma nova vida, sendo a permanência das almas nele provisória. É a mesma visão que eu tenho, porque é a visão também mitológica que você vai ver em Sócrates, em Platão, que são os filósofos clássicos que eu gosto também, tá? Ou seja, regeneração e morte e regeneração, tá? E porque a carta do tarô fala isso também. A morte na carta do tarô, a carta da morte no tarô não necessariamente tem a ver só com morte física. A grande, mas vamos falar, 80% das pessoas que vêm aqui é regeneração espiritual, transformação alquímica, tá? Que são as questões de Plutão, né? Ou seja, para os antigos, ter um destino, e mais uma vez importante,
lá no final eu vou chegar nesse entendimento. Para os antigos, ter um destino era o direito de manter a luta e autodeterminação na incansável busca da evolução cósmica e pessoal, tá? Onde a vontade e a liberdade individual eram fundamentais e não sujeitas aos caprichos imponderáveis do determinismo, tá? E o que eu entendi também por outros estudos que eu já fiz desse determinismo? Nós temos livre-arbítrio, tá? E saber lidar com livre-arbítrio nessa dimensão 3D que nós estamos é justamente isso. Porque, por exemplo, a espiritualidade, ela fala muito que todos nós não viemos aqui para ficar sofrendo e não viemos aqui para fazer muitas das coisas ruins que nós fazemos. Isso é uma escolha. Isso já foi psicografado, falado sobre Hitler, falado sobre Napoleão, falado sobre as pessoas que fazem guerra. A maioria dessas pessoas, a espiritualidade não dá oportunidade de colocar alguém no poder para fazer algo bárbaro, tá? São escolhas da pessoa. Mas mesmo assim eles não sabem o que vai acontecer. Mais uma vez, nós somos a humanidade do passado em forma de presente. Então, se você está aqui agora, se você está lá num lugar de guerra, de conflito, se você está morando na Suíça, com aquelas vacas maravilhosas, naquele Passo Unido, se você está aqui no Brasil, tendo que lidar com assaltante, isso foram escolhas erradas, questões que precisam ser resolvidas e você veio no lugar onde você tem que estar. Mais uma vez também, isso não quer dizer que deixa pra lá, deixa o negócio pegando fogo, não tem nada a ver com o mundo. Não, muito pelo contrário. É justamente lidar com essas questões e criar uma sensibilidade para impulsionar a todos nós a fazermos algo de melhor. Ué, gente, senão a gente ia viver no pudim, sentado no pudim. Vai dizer que não, né? Eu adoraria estar na praia, sabe, o tempo inteiro, andando de bicicleta, de cavalo, sei lá o que. A gente é assim mesmo, não tô aqui falando nenhuma mentira, né? Então vamos lá. Lembre-se que você encontra o maior tesouro quando você lida com suas questões mal resolvidas, com o seu inferno, tá? Para você alcançar o céu, você tem primeiro que ir pro inferno, né? Você tem que conhecer seus lixos, seus demônios, tá? Então, ou seja, essa liberdade individual, ela nos é dada. O livre-arbítrio, ele é claro que, né? A gente não tem uma liberdade total, porque na terceira dimensão não existe liberdade total. Mas a gente ainda tem sim uma liberdade de escolher se eu quero seguir luz ou se eu quero seguir trevas, né? E por que eu falo isso? Que eu já disse em outras lives que eu fiz. Em planetas evoluídos, como os planetas dos nossos irmãos estelares que vêm trabalhar com a gente, alguns nem planeta tem mais, porque eles já são, na verdade, como é que fala? A constituição energética deles é muito diferente. Eles aparecem pra gente como seres humanos, mas eles já são luz, né? Então eles não precisam morar em planeta nenhum. Mas em planetas mais evoluídos, não existe mais livre-arbítrio. Por quê? Porque a livre-arbítrio, ele faz parte de processos de terceira dimensão, onde a gente precisa aprender a lidar com luz e sombra, a progredir, a tomar, a crescer. Porque em lugares onde você já tem tomada de consciência na luz, o que é certo, não existe, eu vou fazer isso, não, o que é certo, eles não existe essa dualidade, tá? Então isso precisa ficar muito bem entendido. Vem fazer o estudo que você vai aprender tudo isso. Eu achei muito legal isso, porque eu ouvi isso há muito tempo numa aula de filosofia e me veio... quando essa frase apareceu, me veio muito
essa aula, que foi uma aula maravilhosa. Ou seja, Hades exigia que os homens dedicassem sua vida a encontrar meios para evoluir em direção ao nobre, ao bom, ao belo e o justo. Sócrates fala muito disso, que eu vou dizer aqui. Por isso, ele era chamado do vingador dos juramentos, né? Porque se você vem aqui para a Terra, se você encarna aqui, antes de encarnar, você tem todo um projeto, tem muita coisa que os espíritos nossos mentores nem deixam que a gente tenha dentro do projeto, porque a gente não dá conta. Então, vamos entender tudo isso como simbólico. As cobranças são feitas por nós mesmos. A energia faz isso. É isso que o processo da transição está fazendo. Não é? Deus não escolhe ninguém, tá? Ele ama todo mundo. Jesus deixou isso muito à mostra. E Buda também, se você vai estudar a filosofia budista, ele fala o sofrimento, a dor, ela acontece, o sofrimento é opcional, tá? E você tem os 8 caminhos retos, né? Do budismo. Então, tudo, as verdades absolutas, elas não diferem. É por isso que eu sempre digo, eu não sei porque as pessoas brigam por causa de religião. Porque, na verdade, os bons mestres, né? Eles vieram ensinar só aquilo que é o melhor pra gente, que, na verdade, começa da gente mesmo, né? É difícil, mas é isso, tá? Então, ou seja, a direção ao nobre, ao bom, ao belo e o justo, tá? Então, com esse retorno, tá? Com esse retorno deixa eu só aqui ver aqui rapidinho, se eu não pulei nada aqui, é isso mesmo, eu vou começando a falar aqui. Então, por que eu decidi fazer essa live hoje, não só nesse portal, depois até que eu fui ver que era no dia do portal, quando eu recebi uma mensagem aqui do lugar que eu sigo, ou seja, com o retorno de Plutão em Aquário, simbolicamente, né, como eu sempre falo, nós estamos sendo convidados a reformular, né, nossas vidas aqui no planeta Terra. Então, isso é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Por que todos os planetas geracionais mais importantes estão fazendo uma mudança agora, todo mundo juntinho, estão assim, se dando a mão, cada um tá chegando na festa. Tipo assim, Plutão em Aquário é aquele que abre a festa, ele é o dono da casa, porque ele vai ficar aí 20 anos, até 2044. E ele fez um convite a esses outros, né? É mais ou menos isso. Olha, estou fazendo uma festa, uma grande mudança, estou chamando vocês para comemorarem. Então, esses planetas estão fazendo essa volta. De uma mudança importante, todos juntos. E não é coincidência que Urano vai entrar em Mercúrio, por isso que eu já falei que nós vamos começar a ter uma comunicação mais aberta dos irmãos estelares, aparições mais abertas dos irmãos estelares, porque Urano tem tudo a ver com isso. Urano é aquele que vem e quebra paradigmas também, e ele está ligado a Aquário. Urano é um regente de Aquário. Então o negócio vai ser babado, gente. Eu já falei que até 2027 ninguém me tira da cabeça daquilo que eu vi, daquilo que eu percebo, daquilo que eles me trazem, mas eles me trazem algumas coisas muito, muito fechadas, justamente isso, sabe, herméticas, assim, porque eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar a minha percepção também. Para mim, em 2027 nós vamos ter um susto bom. Para mim vai ser um susto bom, para muitas pessoas vai ser um susto horroroso, né? Porque na verdade a gente projeta nos irmãos estelares o que a gente tem. A gente acha que os irmãos estelares vão invadir, que eles são inimigos, que eles vão comer a gente, que eles vão fazer uma guerra. Isso tudo é uma idiotice, gente. E eu já falei, estudem, vão estudar. Parem de escutar essas pessoas que estão dizendo que o 13 Atlas vai invadir aqui, que os irmãos extraterrestres vão invadir. Eles não precisam invadir. Outra coisa, qualquer pessoa
qualquer pessoa, até um militar que não acredita em extraterrestre, se você pergunta para ele, você acha que uma nave que vai invadir aqui vai vir aparecendo de pouquinho em pouquinho? Não, ela vai invadir. Ninguém vem aparecer se mostrando. Outra coisa, já falei, o 3i não é uma nave tripulada, ela é um artefato. O Swan é uma nave, tá? Agora, deixa as coisas acontecerem, tá? Não vamos botar medo, não tem porquê. E já disse, os estelares iam passar o pano na gente um pouquinho antes lá daquela bomba que quase estourou entre União Soviética e Estados Unidos por conta daquela da Ilha dos Porcos lá em Cuba, né? Eles não passaram o pano. Você acha que eles iam passar o pano que eles iam aparecer aqui e era um meteoro que ia mandar para cá? Era um meteoro, então você morre e nem sabe que morreu, tá? Então vamos parar com esse negócio de ficar assustado aí, porque isso não vai acontecer. Agora, preocupar com o que tá aqui dentro. Eu já falei, eu não consigo entender como é que tem gente falando essa besteira de que extraterrestre vai invadir aqui, com um monte de guerra acontecendo, com a possibilidade de uma bomba atômica estourar aqui dentro. É assim, imprescindível. Olha como as trevas trabalham para tirar o foco do que realmente de ruim está acontecendo aqui, para crucificar quem não merece, né? A gente fez isso com Jesus, né? É mais ou menos isso. Então vamos lá. Ou seja, nos foi dado livre-arbítrio, liberdade individual, e a pergunta é se nós conseguiremos encontrar meios de realizar esse chamado. Ou seja, a gente tem tudo para escolher. Ou eu quero uma terra, eu quero fazer parte de uma terra fraterna, então eu tenho que começar a ser mais fraterno. Já falei, não tem santo. Ou eu vou ser cuspido daqui. Por quê? Porque eu vou voltar para o caos primário. O que é o caos primário? Você vai voltar lá, você vai voltar para dois tipos de mundo. Aquele mundo que você vai começar, tipo um macaco, não sei naquele mundo se é um macaco, o que é um verme. Você vai começar, nem falar você vai saber. Você não tem nem como tomar banho, porque não tem nem água pra você tomar banho, algo assim, tá? Ou você vai para a Idade Média, que não deixa de ser também um caos primordial, tá? Vai ver quantas pessoas tinham reencarnado aqui na Idade Média e depois da época do Iluminismo, quantas pessoas vieram? Explodiu. Porque ninguém queria vir para a Idade Média, gente. Tá? Eu posso falar que eu sou uma das poucas pessoas que tive essa coragem, né? Ou baixa Idade Média, alta Idade Média, alguma coisa assim. Muita gente não teve, não, porque, olha, eu tava vendo outro dia um filme chamado O Rei Legítimo, que é a história do Robert the Bruce, né? Aquele herói da Escócia. Eu tinha que ir pra frente do... Como é que é? Adiantar o filme, porque menina na sangria desatada, era uma sujeira desatada. Quem viu Braveheart também, quem viu outros filmes de Idade Média, nossa mãe, era uma coisa horrível, né? Então é isso. É o caos primordial, né? Que muita gente vai voltar. Ou seja, esse livro aqui trouxe algo que eu achei muito interessante sobre a mensagem de Plutão, né? O que Plutão, o que é como é que Plutão trabalha nas nossas vidas? E aí eu coloquei para esse momento. O desafio para o homem nessa transição planetária é reaprender, porque o livro coloca assim, reaprender. Porque isso nós já sabemos, nós somos almas imortais, né? O sentido da sua própria existência. Como Sócrates enunciava, e foi aí que eu lembrei do seguir o belo, o justo, o correto, o que é bom, né? Nessa aula, esse enunciado. Quem não sabe o que está fazendo aqui, nessa terra, nessa vida, nessa reencarnação, se você não acredita em reencarnação nesse presente momento, jamais servirá para viver, porque está morto, e só ele não sabe disso. E aí eu lembro, por que tanto filme de zumbi? Eu lembro uma vez que uma pessoa assim,
problemas muito sérios, já faz tempo isso, muito sérios de trabalhar autoconhecimento, não aqui querendo fazer um julgamento maldoso, mas era uma verdade. É uma pessoa que ele achava que todo o problema do mundo era por causa dos pais, por causa da mãe, por causa do governo, por causa da mulher, por causa do não sei o quê. Ele nunca tinha responsabilidade em nada. Sabe, ele achava que, assim, se ele causasse um acidente no trânsito porque ele estava correndo muito, não era culpa dele, porque alguém estava na frente dele atrasado, era uma coisa mais ou menos assim. E uma vez ele disse assim pra mim, eu gosto muito de filme de zumbi, mas sabe que e um cara assim, um advogado, uma pessoa esclarecida, porque o maior medo que eu tenho, que eu acho que pode acontecer, é realmente ter uma invasão zumbi, né? Um vírus zumbi. E eu fiquei olhando assim pra ele, eu fiquei assim, acho que 5 minutos para dar uma resposta pra ele. É uma projeção dele mesmo, porque ele é uma espécie de zumbi. Tá? E por isso muitos filmes de zumbi. Porque a gente percebe isso nas pessoas, né? Tá? Isso é muito simbólico também. É um mito moderno, gente. Plutão, os mitos clássicos, né? Eles estão lá há quantos mil anos? 5.000 anos, 8.000 anos, 20.000 anos, né? Se você for buscar Atlântida, o mito de Atlântida, que não é um mito, na verdade, mas a simbologia é toda do processo que aconteceu com a Atlântida. Essa questão toda de zumbi é um mito moderno, tá? Então ficar, né? E para terminar, para fechar aqui falando do Cérbero, né? Para quem não sabe, tinha um cachorro com três cabeças. Como eu falei, na mitologia você pode ter várias interpretações. Eu gosto muito dessa interpretação, que as 3 cabeças significam o passado, o presente e o futuro, tá? Já que nós estamos falando de tomada de consciência, de morrer e regenerar, né? Morrer e nascer e renascer, né? Ciclos, né? Ciclos de vida. Aí nós temos Perséfone e Deméter, né? Fazendo essa dobradinha com Hades, com Plutão. Esse cachorro, ele era colocado na entrada da porta do inferno, tá? Lá de Hades. E ninguém podia entrar ou sair sem a permissão do próprio Hades, tá? E eu já falei aqui que o único que entrava sem pedir permissão, ele ia e voltava, era Mercúrio, tá? Gente, eu sempre esqueço o outro nome dele, não tem jeito. Eu sempre falo Mercúrio, mas ele tem um outro nome e eu sempre esqueço, porque eu lembro do caduceu de Mercúrio e eu esqueço o outro nome dele, mas vocês sabem quem é, daqui a pouco eu lembro. Por quê? Porque ele que fazia ele é o psicopompo, né? Então, ele faz a Mercúrio, ele tinha essa permissão porque ele que trazia os mortos até a presença de Hades. E então ele vinha do Olimpo, ele lidava com os humanos, né? Com o processo da 3D, né? E tudo aquilo que envolvia seus sentimentos, suas emoções, e ele ia para o submundo. Por isso que no caduceu, né, o caduceu dele representa esses 3 mundos em que ele conseguia se comunicar, ele conseguia, como é que fala? Se transportar, né? Mas ninguém mais podia, nem o próprio Zeus, ninguém podia entrar lá sem a permissão dele. Então, e ele era extremamente rigoroso, né? Quando alguém tentava fugir, quando alguém tentava entrar sem a permissão, era um cachorro enorme, e não era fácil lidar com ele. Parece que o único que conseguiu lidar com ele, porque os mitos são várias histórias, né? Vários ciclos contados, foi Hércules, né? Mas Hércules era um herói, ele tinha todo o direito, né? Porque Hércules é a tomada da consciência justamente daquilo que Cérbero é. O que é o Cérbero? Quando nós ainda não estamos aqui, ó,
Quer ver aqui? Aqui, peraí. É a vigilância que nós temos que ter, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações e todo esse passado, presente e futuro que nos conduz a uma vida de morte e renascimento, né? Então aqui, ó, só os que praticavam o juramento libertavam-se da morte eterna. Quer dizer, de Cérbero, a lei fatal. Então, quando o Hades dizia, pode ir, você terá seu corpo de volta, você renascerá, você passava por Cérbero. Porque ele é essa vigilância que a gente tem do agir, pensar e sentir, tá? Essa luta interna para não perdermos o cumprimento do karma e do dharma. Por isso que Hércules, que representa a tomada de consciência maior, ele elimina ele elimina o cachorro, né? O cachorrão. Por quê? Porque todos os heróis da mitologia, eles representam a tomada de consciência maior, tá? Eles vêm cumprir o destino deles. Eles vêm purgar o karma e transformar em dharma. Tá? Sempre simbólico, né, gente? Por quê? Porque a partir do momento em que entregue você um destino, um trabalho, um projeto, né, que você vai trazer luz e você vai ajudar aos outros a progredirem, né, ou a se libertarem, você está fazendo esse trabalho do karma e do dharma. Por isso que o começo do herói é sempre difícil. Nada é dado para ele assim, de qualquer jeito, né? Ou seja, que não sermos condenados à dissolução do caos primordial, que é o exílio planetário aos mundos primitivos. Então, esse Cérbero que existe em nós, né? O que sai e o que entra. Então, a gente precisa ter a tomada de consciência para que isso não deixe a gente aprisionado no eterno inferno. Por quê? Mais uma vez, porque a grande lição nossa é descobrir os tesouros que habitam dentro de nós, tá? E eu vou terminar com essa reflexão, com essa reflexão que a gente está passando por um momento mais escuro da alma, tá? Porque despertar exige que a gente olhe para o nosso inferno, conviva com as nossas dores, né? Regenerar, sair da ignorância é difícil, porque a gente tem que largar crenças que já não servem mais, a gente precisa desapegar. É assim mesmo, gente. Nascer dói, né? Pergunta para uma criança, para um menino que está lá no útero da mãe, se não é incômodo. Não é incômodo para ele, né? Imagina. Ou seja, sair dessa crise existencial que assola o planeta, as pessoas, o planeta que eu digo assim no sentido de energia, né? Porque as pessoas não conseguem entender o seu destino espiritual aqui na Terra. Por isso que esse é o momento. O que foi feito, nós estamos agora, todos nós na árvore da Cabala, nós estamos no nosso número de origem. A pergunta é, o que você está fazendo com aquilo que foi dado para você? Com os dons que foram dados lá no passado e com aqueles novos que você precisa desenvolver, tá? Essa é a grande pergunta. Por isso o desconforto emocional, ele não é pra gente sofrer. Mais uma vez, a dor, ela vem, o sofrimento opcional. Regeneração, por isso eu quis falar de Plutão, e Plutão retrógrado está fazendo tudo isso, agora dia 13 ele já começa a ir em frente, né? Por isso que já para dezembro, ou você tá entendendo o que você tem que fazer, ou você vai ficar perdidão, tá, gente? Não é para pôr medo em ninguém, não, mas é um conselho, tá? O 3 Yatras veio ajudar, tá? A depurar mais essas energias. Eu quero terminar, porque eu tô aqui em cima da hora. E, ou seja, exigir daqueles que fizeram o voto de contribuir com esse momento de um planeta melhor, né? Tão importante, né? Mas que preferem manter-se na ignorância como zumbis,
para não enfrentarem toda a escuridão dentro e fora das fronteiras de Cérbero, tá? Ou seja, são as pessoas que querem continuar dentro do inferno, porque sabe que tem um cachorrão que eles precisam enfrentar dentro deles mesmos, né? Que são essas fronteiras, e não querem, né? Eu tenho medo do Cérbero, né? Então deixa o Cérbero me comandar, né? E eu queria terminar então com essa frase de Nietzsche, que eu achei linda. Eu sou uma floresta e uma noite de árvores escuras, mas aquele que não tem medo de minha escuridão encontrará bancos cheios de rosas sob meu cipreste. Cipreste, lindo, né, gente? Eu amei. E para terminar aqui, como sempre, eu ponho uma musiquinha. Essa musiquinha daquele filme Hair. Tem uma vibe muito bonita, que é a Era de Aquário. Eu acho que não veio, peraí, se não veio, tá aqui. Eu acho que eu já terminei com ela uma vez, eu vou terminar de novo, né? Porque justamente fala sobre um novo mundo, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho que ir, e eu vou botar ela aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e chamo vocês mais uma vez. Para quem tiver interesse, tem vaga para mais 3 pessoas, tá, gente? Vamos fazer esse estudo e vamos alinhar espírito, mente, corpo e natureza, para que a gente se prepare para essa nova terra que está vindo aí. E olha o que eu tô falando para vocês, 2027 nós vamos ter uma surpresa muito boa, essa é a minha convicção, tá? E que vai culminar em 2030, mas espera aí pra gente ver. Um beijo grande, aproveite essa energia linda, um pouco de paz, né? Eu espero que as coisas se arrumem. E lembre-se, aquilo que eu falei lá no começo, lembra que a Reia falou para os Zeus sobre o caos? Do caos ao cosmos, da desordem à ordem, da guerra à paz, da discórdia à harmonia, esse é o destino do mundo. É vital para todos nós compreendermos isso. Nada acontece por acaso, não existe caos, ninguém está perdido, jogado nesse mundo à toa. Beijo, tchau.